Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus Não Mente, e eu fiquei muito feliz com algo que eu observei hoje. Eu observei que um verme desgraçado da internet que tem mania de falar de teoria da conspiração, que ele vai ser processado. Semana passada, eu acendi uma velhinha muito especial para ele e para mais algumas pessoas na internet, pessoas que ficam desinformando as pessoas atrás da monetização de vídeos, e eu peço mesmo que o Whindersson Nunes, que ele processe esse indivíduo. É um indivíduo que gosta de falar sobre teoria da conspiração, mas não agrega nenhum valor na sociedade. É um indivíduo que não ensina valores éticos, não ensina valores morais. É um indivíduo que não se preocupa com a palavra de Deus. É um indivíduo que não se preocupa em entender a realidade a qual nós estamos inseridos. É um indivíduo que acredita que falar a verdade simplesmente é ficar inventando histórias malucas da cabeça, associando símbolos e fazendo parte da cultura profana. Fiquei muito feliz em saber que esse indivíduo vai ser processado. Meus amigos, nós temos total direito de nos manifestar na internet, mas uma coisa nós não podemos fazer. Nós não podemos ficar citando o nome das pessoas e atrelar teorias de conspiração em cima da imagem de outrem. Por exemplo, eu não vou nem citar o nome desse lixo aqui no canal. Para mim ele é um lixo, para mim ele é uma vergonha. E o motivo pelo qual eu estou falando isso para vocês é que nós temos que aprender a observar a vida e a ficar calado, para que a gente não fale além daquilo que é necessário. E se formos falar, temos que falar algo que verdadeiramente vai libertar as pessoas e conduzi-las a um patamar melhor. O que esse indivíduo que será processado, e eu vou pedir ao santo Deus de Israel, que é o Deus que eu acredito, que esse indivíduo ele perca até a cueca dele, que até a geladeira dele seja levada pela perda do processo. Nós não podemos confundir pregar a verdade com falar mal de alguém. Não podemos confundir pregar a verdade com difamar alguém, usar o nome de alguém e atrelar o nome de alguém a satanismo. Gente, não há satanismo. Não há satanismo. O mundo foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Não existe esse negócio de satanismo, de que o diabo é mau. Meu amigo, é Deus quem controla todas as coisas. Se o indivíduo ele serve Deus ou não, isso é um problema dele. Nós não temos o direito de ficar avaliando a vida das pessoas. Isso é coisa de fofoqueiro. E eu fiquei muito feliz com o fato desse indivíduo ser processado. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos na internet, porque a internet é terra de ninguém. Então, se eu for fazer alguma acusação a alguma pessoa aqui no canal, meu amigo, em primeiro lugar, esse lugar aqui não é lugar de fazer acusação. Esse lugar aqui é um lugar para uma plataforma para a gente ensinar as pessoas que estão em diferentes partes do mundo. Tem gente aqui na África, tem gente aqui no Rio Grande do Sul, tem gente na Alemanha, tem gente no Paraguai, tem gente na Argentina, tem gente no Japão, na Bélgica, na França que nos ouve. Então essa plataforma chamada YouTube, ela não é para desmoralizar a vida de ninguém. Ela simplesmente é para ensinar o ser humano caído, o ser humano perdido, a se tornar uma pessoa melhor, de maneira a ajudar as pessoas a ter um Brasil melhor. Oferecer pessoas éticas, pessoas morais, pessoas que se preocupem em construir a sua vida espiritual, pessoas que se preocupem em respeitar o mundo espiritual, pessoas que se preocupam em respeitar as opiniões alheias, ainda que sejam diferentes das nossas. O objetivo desse canal, antes mesmo de ser um iniciado na escola iniciática, eu era um indivíduo cristão, cego, tinha uma visão protestante, achava que todo mundo ia para o inferno e que só eu ia ser salvo. Mas Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, abriu os olhos do meu entendimento e me fez ver como eu estava errado. Muitas vezes nós precisamos passar por situações assim para que nós possamos abrir os olhos e aprender a respeitar as opiniões das pessoas. Meus amigos, uma coisa eu garanto para vocês: a maçonaria não é nem de longe o que falam dela. Falo isso para vocês com propriedade, acreditem em mim. Se a maçonaria fosse algo ruim, se a maçonaria fosse algo que não se preocupasse com o desenvolvimento humano, eu jamais falaria bem dela.
Temos aqui nesse canal mais de 3.200 pregações. Tivemos uma página na internet com mais de 1.400.000 pessoas. Pregávamos de dia e de noite no WhatsApp. Muitas pessoas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, já ouviram a minha voz, já ouviram a voz dos outros irmãos, na época do chamado Ministério Jesus Não Mente. E com o passar do tempo a gente vai amadurecendo e Deus vai nos guiando por caminhos melhores. E o momento que cheguei na minha vida, nesse momento, é um momento onde eu me reúno com pessoas que têm um propósito de se ajudar, pessoas que têm um propósito de irmandade, pessoas que se abraçam, pessoas que se respeitam, pessoas que têm crenças diferentes, mas todas estão reunidas, agregando valor umas às outras, estendendo mão umas às outras, independentemente se uma é católica, se a outra é evangélica, se a outra é umbandista. Temos padres, enfim. Meus amigos, não há espaço na internet para ficar falando mal de uma pessoa específica. Você não pode pegar o seu dedo e ficar apontando para as pessoas. Por que eu estou apontando meu dedo para essa pessoa? Porque essa pessoa tem o costume de apontar o dedo para as outras pessoas. Tudo é teoria da conspiração, tudo a maçonaria está errada, a maçonaria é do diabo, a maçonaria vai destruir o mundo, fulano de tal é satanista. Essas pessoas que fazem isso sem conhecimento, elas precisam tomar um basta. E esse basta, meu amigo, eu não estou falando aqui de violência, mas alguma coisa tem que ser feita para que o nome da instituição maçonaria pare de ser difamado. Pessoas sem conhecimento, pessoas profanas, pessoas alienadas que fazem pesquisa na internet, sem nenhum fundamento, sem entender o que significa e, acima de tudo, sem o Espírito Santo de Deus para guiar e dar discernimento para mostrar o significado das coisas. Nós não temos o direito de ridicularizar a religião de ninguém, nós não temos o direito de ridicularizar o que as pessoas fazem, mas nós temos que mostrar para o mundo não o que as pessoas fazem, e sim as ações das pessoas. Porque quando eu falo que a masturbação é errado, eu não estou citando nomes. Quando eu falo que o sem vergonha, safado, picareta, vagabundo não quer trabalhar e não quer ajudar os seus pais, eu não estou citando o nome de ninguém, eu não estou difamando ninguém. A gente está apenas aqui comentando o estilo de vida que um vagabundo profano leva. Então, meu amigo, o objetivo do homem de Deus não é apontar o dedo para ninguém e nem ridicularizar ninguém dizendo: ei, você está errado, você é satanista, você é isso, porque realmente, meu amigo, esse não é o propósito de Deus. As pessoas associam o nome de fulano de tal, aí coloca lá o nome do Whindersson Nunes, que eu não vou colocar nessa pregação. Eu poderia colocar o nome dessa pregação aqui, o Whindersson Nunes processa fulano de tal, para eu ganhar visualizações, mas eu não faço isso, sabe por quê? Porque a palavra que eu prego aqui é uma palavra para os santos, é uma palavra para a irmandade que busca conhecimento. Eu ainda estou começando, na verdade nem ainda fui iniciado, apenas participo da loja, converso com as pessoas, tenho conhecido as pessoas, e o meu mestre, que a gente chama de mestre por educação, não por puxa-saquismo, mas por respeito hierárquico, gosta bastante de mim. E o objetivo da nossa escola, da nossa loja, é nos reunir como pessoas para desenvolver a tolerância. Se alguém é satanista, qual é o problema? Qual é o direito que eu tenho de apontar o dedo para a pessoa e dizer que o mundo está errado porque a pessoa é satanista? Quem foi que disse que o fato de alguém ser satanista é prejudicial para o mundo? Cada um tem sua escolha, amigo. O fato de, por exemplo, eu ser satanista não tem nada a ver com a tua fé. O fato de você ser satanista não tem nada a ver com a minha fé. A minha fé é no Deus da Bíblia, no Deus vivo, no Deus poderoso, no grande arquiteto do universo. A minha fé é no Deus Santo, no Deus Santíssimo, poderoso, ilustre, glorioso, cheio de honra, cheio de glória e cheio de poder. O fato de você ser satanista não me dá o direito de usar você como rótulo para que eu possa ganhar visualizações ou que eu possa ganhar, como é que eu posso dizer? Visualizações seria realmente a melhor forma de falar. Meu amigo, nós não podemos apontar o dedo para a religião das pessoas. Isso é disseminar o ódio. Quando eu falo dos evangélicos aqui, meu amigo, eu falo uma coisa não porque eu tenho algo contra os evangélicos, mas é porque realmente, na minha vida, se existem pessoas que tentaram me prejudicar e me prejudicaram, essas pessoas eram evangélicas. Por isso eu tenho uma certa mágoa das pessoas dessa religião.
Mas isso não é perseguição contra os evangélicos, e sim uma constatação prática da minha vida, da minha experiência com esses religiosos que diziam serem homens de Deus e, na verdade, como diz a palavra de Deus, eram servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. Então, meus irmãos, eu fiz uma oração semana passada com o nome desse indivíduo e o nome de mais 2 indivíduos da internet que tem essa mania de ficar falando mal da maçonaria, tem essa mania de ficar propagando ódio. Porque a maçonaria é do diabo, porque o mundo vai acabar, porque a maçonaria está por trás de tudo. Meu amigo, não brinca com coisa que você não conhece. Não brinque com uma instituição tão séria, tão honrosa. Mas os políticos do Brasil são todos maçons e são todos safados. Meu amigo, não fale o que você conhece. Não fale o que você não conhece. Não dê opiniões baseadas na sua vida ímpia. Você não sabe o que acontece. Você não conhece a justiça de Deus. Deuteronômio 32 ensina que Deus ele institui as pessoas e julga o universo com justiça. Romanos capítulo 13 ensina que nós temos os governantes que nós merecemos. As pessoas querem defender o povo, sendo que o próprio povo é inimigo do próprio povo. O próprio povo se autodestrói. O próprio povo não se ama. O próprio povo não se preocupa em viver uma vida íntegra, moral e ética. O próprio povo não se preocupa em ter valor na sociedade, em agregar valor, em ensinar o valor do trabalho, o valor do respeito ao pai, o valor da mãe. Tudo isso nós aprendemos na maçonaria. Meus amigos, fiquei muito feliz por esse indivíduo ser processado. Peço a Deus que arranque até a cueca desse indivíduo para que ele não tenha nem onde morar. Sabe por quê? Porque pessoas que não entendem o mundo espiritual, elas vão sempre ficar propagando ódio, fazendo acusações levianas sobre o próximo. E o objetivo dessas pessoas é sempre o quê? Visualização, para vender e-book, para vender camisa, para vender não sei o que, para vender não sei o que lá, porque o único objetivo que essas pessoas têm é o próprio ventre e não a sociedade. Mas os seguidores dessas pessoas são cegas. Essas pessoas, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 8, nós não devemos temer conspirações e nem chamar de conspiração o que esse povo chama de conspiração. A maçonaria nunca foi uma conspiração. Nenhuma ordem iniciática no sentido de, se tiver uma estrutura, dependendo da filosofia que ela queira implantar, nenhuma ordem iniciática é ruim, desde que ela se comprometa em melhorar o ser humano. Nenhuma religião é ruim. Pode ser evangélica, católica, espírita, budista, candomblé, umbanda. Nenhuma religião é ruim desde que você se comprometa com a verdadeira espiritualidade e progressão e desenvolvimento do seu lado espiritual. Não há nada ruim, meu amigo. Tudo é bom. A palavra de Deus fala isso, que tudo é puro para os puros, mas para os puros nada é puro. Para os impuros nada é puro. Então, meu amigo, a visão que as pessoas têm das religiões, ela é distorcida. Como eu já preguei para vocês esses dias, eu comecei na igreja católica, depois eu me firmei na igreja evangélica, e com o passar do tempo Deus foi me incomodando, dizendo que ali não era o meu lugar. Mas a gente tem que entender que tudo começa na religião, e que se você for um homem verdadeiro, Deus vai colocar você no caminho certo, com as pessoas certas, para que você possa aprender cada vez mais os valores éticos e morais que o Deus Santo, o Deus da Bíblia, ele espera de você. O ser humano nessa terra, ele nasceu para labutar. Ele nasceu para se vencer, ele não nasceu para vencer o próximo. Ele nasceu para desenvolver o seu lado espiritual de uma maneira tão profunda que Deus o prepara para o combate. E quando esse homem ou essa mulher estiverem prontos, aí sim eles vão aprender quando lutar, com quem lutar, como lutar, enfim. Deus é o Senhor dos exércitos. Somente o Senhor dos exércitos pode preparar o seu exército para a batalha. E o que mais tem por aí é um bando de vagabundo medíocre que não trabalha e quer ficar ganhando dinheiro com mentiras. Meu amigo, Whindersson Nunes, tenho certeza que você não vai ouvir essa pregação, mas se eu fosse você eu não deixaria isso barato. Porque Deus, ele não permite que a gente coloque o nome de ninguém em pauta para que a gente possa ridicularizar alguém. A função do homem de Deus é denunciar o pecado, denunciar o erro e não apontar o dedo citando nomes das pessoas. A não ser, claro, que você tenha provas concretas de que alguém prejudicou você. Aí sim, isso é justiça. Fulano fez isso e eu posso provar que fulano fez isso. Agora, ficar inventando teoria da conspiração e formulando hipóteses complexas através da neurose mental, meu amigo, essas pessoas, elas não vão longe, serão destruídas. Eu asseguro para vocês pelo poder do Deus vivo. E não serão destruídas pelo homem, mas serão destruídas por Deus, uma vez que acreditaram que a confusão e a conspiração
era a vontade de Deus. Não, meu amigo. A vontade de Deus é santidade, verdade, justiça, honra e auxiliar o próximo a evoluir espiritualmente, sem cobrar nada por isso, sem se preocupar com retorno financeiro, e sim fazer isso por amor, porque aquele que tem esses princípios dentro do coração, ele sente prazer em oferecer aquilo que Deus oferece para ele, ou seja, em melhorar a sociedade, em ajudar os irmãos a evoluir, a entender melhor como o mundo funciona e, acima de tudo, entender que o grande problema do mundo não é a maçonaria, e sim a mente de cada ser humano. Quando o ser humano abre a mente e começa a enxergar que ele tem o poder para construir a sua própria história, mas que para isso ele precisa talhar a sua própria vida, ou seja, se desenvolver mentalmente, espiritualmente, para que ele possa aprender a enxergar a vida como ela é, aí sim, esse indivíduo ele vai se tornar alguém útil e produtivo na sociedade. Enquanto ele não enxergar isso, ele vai ficar seguindo teorias da conspiração, como esses retardados fazem, simplificando o que é complexo e dizendo que tudo é do diabo e que a culpa do mundo ser assim é por causa de X ou Y ou Z. Chegou o momento desse indivíduo pagar. E eu peço que realmente isso aconteça em nome do Deus vivo. Lembre-se, meus irmãos, nós fomos levantados para anunciar o pecado, não para apontar o dedo para X ou Y, e claro, nós temos que sim amaldiçoar todos esses que não entendem qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus. Fique na paz.